Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Começando mais uma apresentação do canal Investidor Fantasma, esse canal extremamente irrelevante para a sociedade, com somente 2 inscritos. Desde já eu agradeço a sua visualização, seja bem-vindo e eu espero que você goste do conteúdo. Eu falo sobre economia e também de coisas do dia a dia. Então, se você puder fazer a sua inscrição no canal, eu agradeceria muito. Deixar o seu like também seria bastante relevante, até para que esse canal cresça ainda mais. E hoje eu gostaria de falar um assunto que é um tanto quanto polêmico e que está na boca do povo ultimamente, que é referente a apostas. Como todos sabem, o Tigrinho, o jogo do Tigrinho, ele tornou-se muito popular no Brasil nesse ano, em 2024. 2023 ele já começava a fazer um certo sucesso, mas 2024 foi meio que uma explosão. Acho que em todos os programas de televisão eu já vi alguma matéria falando sobre o jogo do Tigrinho. E eu gostaria de falar com vocês com relação a apostas em geral. Eu nunca cheguei a jogar o jogo do Tigrinho, mas eu já cheguei a fazer muitas apostas. Já cheguei a ser até um pouco viciado, vamos dizer assim, com relação a apostas. Então eu queria contar um pouco da minha história para vocês, compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Bom, vou começar do zero, né? Eu comecei a me envolver em sites de apostas esportivas. Esses jogos de Tigrinho e Aviator eu nunca cheguei a jogar, mas eu durante um período eu fiquei bem viciado em jogos de apostas. E no começo eu comecei a ganhar dinheiro. E pelo fato que eu sempre fui uma pessoa muito afoita, eu nunca fui uma pessoa muito de esperar, então, como eu percebi que estava ganhando dinheiro com as apostas, e eram questões de reais, eram sempre apostas baixas, eu comecei a me empolgar e a apostar ainda mais, colocar maiores valores. E, logicamente, não era sempre que eu vencia, porque estamos falando de esportes, né? Estamos falando de um jogo de futebol, principalmente. Então, sempre quando eu perdia, lógico, como eu investia mais, eu tinha um retorno financeiro bacana quando eu ganhava. Caso contrário, era uma era uma queda livre. E isso me causava um impacto enorme. E eu me lembro que teve uma noite até que eu cheguei a jogar e em uma única noite eu cheguei a perder em torno, eu coloquei R$ 4.000, mas não, eu perdi R$ 5.000 em questão de minutos. E esse valor era uma aposta significativa nas minhas economias. Esse dinheiro sumiu na minha mão assim em questão de minutos e me causou um impacto extremamente severo. Até hoje, sinceramente, eu fico um pouco mal quando eu falo dessa perda, porque é um valor considerável. É um valor que eu consegui baseado no meu trabalho, nos meus ensinos, nos meus estudos, e sumir de uma hora para outra dói demais. Eu me lembro que foi no sábado à noite, eu fiquei sem dormir, fiquei extremamente chateado, enfim. Aliás, não foi só uma noite que eu não dormi direito, foi uma semana. E no domingo de manhã, eu tentei reverter essa tragédia. Então eu cheguei e pensei, bom, eu vou apostar mais uma quantia financeira para me ver se eu consigo pelo menos recuperar o que eu perdi. Então eu apostei R$ 1.000. Comecei com apostas de R$ 1.000, mas assim, lê do engano. Esse dinheiro, em uma questão de minutos, foi novamente pro buraco. Por quê? Porque você começa a jogar e automaticamente, quando você começa a jogar, você não joga só uma vez, você joga 2 vezes. Você está jogando uma vez em um campeonato brasileiro, na outra vez você está jogando em um jogo do campeonato holandês, no outro momento você está jogando num campeonato sueco, e quando você percebe, você está assistindo o jogo até do Congo e fazendo inúmeras apostas. E com isso, automaticamente,
você tem a chance, lógico, de perder, principalmente quando o valor é maior, quando você aposta um valor maior, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a apostar valores altos, comecei a ter perdas e automaticamente comecei a ter um prejuízo danado. Uh, e uma coisa também que eu gostaria de ressaltar é que eu investi, eu acho que eu perdi em torno de uns R$ 5.000. Só que eu ainda tinha uma sobra. E essa sobra eu tentei pegar novamente e retornar para o meu banco. Porque eu pensei, era em torno de uns R$ 300. Mas olha só como o site, como esses sites são desonestos algumas vezes, né? Porque eles disseram o seguinte: você não pode pegar esse dinheiro, porque esse dinheiro ele só vai ser liberado se você colocar mais dinheiro, e aí então, se você tiver lucro, você conseguirá pegar novamente a quantia desejada. Eu tinha ainda uns R$ 300 depositados na conta dessa empresa de apostas. Ah, então eu tentei pegar. Só que eles disseram, não, você vai precisar depositar mais R$ 200. E aí, lógico, juntarão, ficará 500. Se você conseguir, se você tiver êxito, nós damos esses R$ 500 para você. Se você tiver R$ 500 de lucro, nós retornamos para você. Caso contrário, já era. Esse dinheiro nunca vai ser liberado. Você assinou um contrato, ninguém lê aquele contrato. Você só coloca lá, você tica lá ali e aceita tudo. É um contrato com as letras do tamanho 2 e tem mais de 805 páginas, então você não vai ler. Eu não li, sinceramente, fui amador nesse ponto, mas enfim. Mas de qualquer maneira, foi um tempo extremamente perdido, foi um dinheiro jogado no lixo, porque é que nem eu falei, fica tão envolvido com essas apostas que você começa a ver jogos de campeonatos que você nem sabia que existia. E aí então você percebe que é 3 da manhã e você está acompanhando o campeonato do Juvenil Sub-15 da Croácia. Sabe, isso é uma perda de tempo, isso é algo horrível, isso acaba com o seu psicológico. Então, eu gostaria de passar algumas dicas para pessoas que estão envolvidas também em apostas e que estão com problemas que eu tive. Enfim, vou passar a minha experiência para vocês, uma minha humilde experiência. Primeiro que esses jogos como o Aviator e Tigrinha, eles são manipulados para que você perca. Eles são como se fossem caça-níqueis. Eles já são programados para que você ganhe no começo, mas que com o passar do tempo você fique tão envolvido, a ponto de você apostar o que você não tem. E aí então, quando você já está completamente viciado e perdido, eles pegam todo o seu dinheiro porque você aí não vai conseguir mais ganhar nada. Você só vai perder. É uma plataforma preparada para que você perca. Você pode ganhar no começo, mas é só para você ter o gostinho de ser o campeão. Mas depois você começará a apostar mais alto, começará a apostar mais, começará a apostar mais, e aí então, conforme você vai aumentando, maior a queda é. Então, não se envolva com esse jogo, não se envolva com a Aviator e com o Tigrinho. Outra dica para pessoas que querem entrar nesse mundo de apostas: evite o primeiro gole. Se você nunca jogou, não jogue. Se está tentando se limpar do vício, não acesse a plataforma nem para jogar centavos, porque a tentação é algo horrível. Ela pega você novamente pelo braço e quando você vê, você está jogando 50 centavos para meio que ocupar a sua mente, mas depois de 15, 20 minutos você já está jogando novamente R$ 100. É evitar o primeiro gole, que é um conselho que inclusive passam para quem é viciado em outras coisas, como álcool, cigarro. Evite o primeiro gole, evite um copo de cerveja, evite a primeira tragada no cigarro, se você é viciado, porque aquilo vai te dar um determinado prazer e você voltará à rotina anterior. Você não conseguirá colocar novamente o pé no freio. Então, evite. Se você está com esse problema de apostas,
Bloqueie o máximo possível. Não fique nessa de jogar só uma vez, porque você vai cair novamente na tentação. Isso é do ser humano. Um outro ponto é que você não pode ser ganancioso. Infelizmente, nós não vamos ficar ricos com apostas. Isso não será possível. Eu gostaria muito de ser rico com apostas, mas nós não conseguiremos ficar ricos. A banca ela sempre ganha. Caso contrário, não existiriam tantos jogos, tantos sites sobre o mesmo serviço. Porque ninguém é ONG. Essas empresas não são ONG. Então, elas sempre ganham. A banca sempre ganha. Não tem jeito. É um sistema que é feito para que a banca sempre ganhe. E eu acho que esse é o conselho principal que eu posso passar. Se você perdeu uma quantia financeira alta, aceite a derrota. Não tente recuperar. Se você perdeu 10 mil reais, não coloque mais 10 mil reais. Porque aí você vai perder esses 10 mil, aí você perderá 20. Aí você coloca mais 10, perderá 30. Faça que nem eu. Eu perdi 5 mil reais. Coloque o pé no freio e aceite a derrota. Aceite que você não conseguirá pegar novamente esse dinheiro em apostas. Respire fundo e siga a vida. Sabe? E não se culpe. Não se culpe. Aceite a derrota. Fale consigo mesmo. Eu perdi, eu fiz uma besteira, mas eu tenho que seguir minha vida. E se eu perdi esse dinheiro em apostas, fazendo algo que é considerado errado, eu não vou conseguir recuperar essa grana fazendo o mesmo erro. Ou seja, eu perdi o dinheiro. Adeus, adeus dinheiro, fica com Deus. Eu não vou mais colocar dinheiro na plataforma para recuperá-lo. Assumir também o que você errou, que você perdeu dinheiro com apostas, tanto nesses jogos do Tigrinho, quanto apostas esportivas, enfim, no jogo do Copinho, na Praça da Sé, não é um demérito. Pelo contrário, pode até ser um princípio de um recomeço. Você chegar e encarar o espelho e falar, poxa, eu cometi um erro, mas eu não quero mais cometer esse erro, eu vou ser uma outra pessoa, vou procurar ajuda. Procure ajuda, não é demérito nenhum você procurar ajuda, você desabafar, você seguir em frente. É a coisa mais honesta possível que você pode fazer consigo mesmo, tá bom? Apostas não é algo errado, mas você perdeu o controle e a noção das apostas, sim. Até hoje, sinceramente, eu aposto em Mega Sena, Loto Fácil. Eu tento apostar em torno de uns R$ 30 por mês, sabe? Pra ver, sei lá, né? A sorte bate na minha porta. Teve uma vez que, aliás, ano passado, eu fiz uma aposta na Loto Fácil. Na Loto Fácil você ganha o prêmio máximo acertando 15 números. Eu acertei 13. Ou seja, por 2 números eu não fiquei feliz. Enfim, né? Quem sabe? Contar com a sorte é sempre válido. Na vida você também não adianta você ser sempre competente. Você também algumas vezes tem que contar com a sorte. Sempre conte com a sorte também, mas principalmente com a sua competência. Você pode chegar a apostar? Claro que sim. Eu ainda aposto nesses sites da Loteria da Caixa. Mas nada da maneira tão exorbitante como eu apostei em jogos durante um período da minha vida. E eu não vou ficar gastando, sei lá, 300, 500, 800 reais em sites da loteria porque é um sistema considerado válido no nosso país. Não é porque é considerado válido que é liberado pelo Brasil no nosso no território nacional que a gente também pode gastar, né? Sempre com sempre com aquele sinal de alerta ligado. E sempre se policie, sempre se policie, para você não enfiar novamente o pé na jaca. É isso que eu tento sempre fazer também. Eu tento sempre ficar alerta para falar comigo mesmo. Não faça novamente a mesma besteira que você fez, porque você conseguiu sair daquele problema. Então não retorne novamente a ele. Não retorne, não faça essa besteira. Se policie sempre e procure ajuda. Procure ajuda. É, evite primeiro gole, ou seja, evite novamente retornar aos sites de apostas.
Fique longe desses sites de apostas, como em qualquer outro vício, seja cigarro, álcool, pornografia. Qualquer vício é ruim. Qualquer vício é negativo. E procure ajuda. Procure ajuda. Se você estiver passando por esse problema, procure ajuda psicológica, procure terapia, ajuda de um psiquiatra, enfim, ajuda de um profissional. E para você que não se meteu ainda nesses tipos de apostas, nessas bets, ou então em jogos do Tigrinho, em jogos do Aviator, em jogos de outras empresas, não entre. Fique longe. Fique longe. Tá bom? Fique longe. É o melhor que você pode fazer, tanto para si quanto para sua família, porque você não ficará rico nesses jogos de aposta. Quem fica rico é a banca e as pessoas que são patrocinadas por esses sites. Tá bom? E boa sorte. Esse é um humilde vídeo que eu faço. Agradeço desde já a você ter assistido. Deixe o seu joinha, faça a sua inscrição. E mais uma vez eu desejo boa sorte para todos. E eu tenho certeza absoluta que se você está passando por isso hoje, meus sinceros pensamentos positivos para que você saia dessa. E você sairá, tá bom? Pensamento positivo sempre. Um abraço.